Pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui na frente da casa do presidente Davi Alcolumbre, pois hoje haverá uma importante reunião entre lideranças partidárias e o ministro Sérgio Moro para a aprovação da PL 166, que trata da prisão em segunda instância e está tramitando no Senado e deve ser aprovada esta semana. Nós, brasileiros, queremos a prisão em segunda instância já. Portanto, você, cidadão, agora vai entrar no mapa da segunda instância, www.segundainstancia.com.br, e vai ajudar o Brasil a restaurar a prisão em segunda instância e a colocar bandido na cadeia. Bora lá, todos juntos, nós aqui na frente da casa do Davi Alcolumbre, você aí nas redes sociais. Todos pelo Brasil. Chegamos ao momento de definição de quais serão os próximos passos para acabar com a farra do judiciário, que está brincando com coisa séria e promovendo um retrocesso absurdo com danos incalculáveis à sociedade brasileira e ao próprio judiciário. Em reunião de líderes parlamentares ontem, que contou com a presença do ministro Sérgio Moro, tivemos uma prova de que o Congresso Nacional não tem a mesma pressa que a sociedade tem de corrigir a absurda decisão do Supremo, que acabou com o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. O senador Oriovisto Guimarães, que esteve presente na reunião, fez um grave alerta à sociedade. Minha gente, se não houver pressão popular, forte pressão popular, eles vão empurrar com a barriga, eles vão conseguir dar um jeito, isso vai ficar para o ano que vem, vai ter recesso, vai esfriar e eles não vão votar isso nunca. Eu estou fazendo esse alerta porque nós, os que são favoráveis, como eu, estamos fazendo de tudo para fazer votar esse ano ainda. Isso é um pedido de socorro. Nos ajudem, pressionem seus deputados, pressionem seus senadores, pressionem sobretudo o presidente do Senado e da Câmara para que essa votação aconteça ainda esse ano. A situação é a seguinte: a CCJ da Câmara já deu aval para que os artigos 102 e 105 da Constituição sejam alterados e os recursos ao STF e ao STJ se tornem ações independentes. Com isso, o julgamento terminaria na segunda instância, que seria considerada o trânsito em julgado. Já no Senado, a proposta é diferente e altera por projeto de lei artigos do Código de Processo Penal, entre eles o que define as regras de prisão, o que resolveria a questão rapidamente e acabaria com a festa da impunidade decretada pelo Supremo em no máximo 15 dias. Sérgio Moro, logicamente, defende a mudança do Código de Processo Penal do Senado, considerado um caminho mais rápido e fácil do que alterar a Constituição. O ministro é seguido pelos parlamentares que pedem urgência no tema. Vale lembrar que essa proposta estava no pacote anticrime enviado pelo governo ao Congresso no início do ano, mas foi retirada pelo grupo de trabalho na Câmara, composta majoritariamente por esquerdistas. Porém, a maioria das lideranças que esteve na reunião ontem defende o projeto da Câmara, mais lento, que terá pela frente o recesso parlamentar e as eleições do ano que vem. Eles alegam que mudando a Constituição através da PEC evitaria a judicialização do tema no futuro. É importante que se construa uma solução e de possível convergente entre Câmara e Senado para que esse assunto seja enfrentado, tenha uma posição clara do Parlamento, mas que ele não tenha o viés contra ou a favor de A, B ou C. Ele tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, que possa responder aos anseios da sociedade, mas sem um objetivo que seja olhando para o cidadão A ou para o cidadão B. O senador Álvaro Dias aponta que um acordão foi formado para adiar ao máximo essa questão e tentar esfriar os ânimos, para que talvez isso nunca dê em nada. Que há um acordão e o que se vê é que a maioria está propondo o trâmite mais demorado. A maioria dos líderes, não a lentidão como caminho para empurrar para o ano que vem e quem sabe para onde iremos, não podemos afirmar, ainda. O senador Oriovisto foi enfático ao afirmar que essa manobra só tem uma intenção: enganar a população, e que se não houver uma mobilização da sociedade agora, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. Eu quero dizer uma única frase, não vou fazer um discurso longo. Eu fui autor de uma PEC em fevereiro desse ano que instituía
a prisão em segunda instância. Abri mão dessa PEC porque havia um acordo no plenário do Senado de que eu deveria abrir mão dessa PEC para se aprovar o projeto de lei, que teve a colaboração do ministro Moro, da senadora Simone Tebet, havia um consenso. Agora, de repente, porque surgiu uma PEC na Câmara, não querem mais votar o projeto de lei no Senado. Minha gente, eu vou fazer aqui uma previsão, vou dar uma de bola de cristal. Se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. A depender desse acordo de agora, a prisão em segunda instância está indo para as calendas. Não será instituída nunca mais no nosso país. E isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade. O ministro Sérgio Moro reiterou que a execução da pena após condenação em segunda instância é fundamental no combate à impunidade. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. A minha posição é muito pública sobre isso há muito tempo. O ministro acrescentou: respeitamos a decisão do STF. O STF, no entanto, sinalizou da possibilidade de o Congresso alterar pela Constituição ou por projeto de lei o tema da segunda instância. O senador Oriovisto anunciou que está sendo criada uma frente parlamentar entre deputados e senadores para garantir a aprovação tanto do PL do Senado quanto da PEC da Câmara. Estou extremamente preocupado. Estão fazendo todos os tipos possíveis e imagináveis de manobras regimentais, convocações de reuniões, manobras diversas que se podem fazer para evitar o calendário que tinha sido combinado em plenário para o PL, o projeto de lei que prevê a prisão em segunda instância, que tinha sido elaborado por um grupo de senadores, entre os quais eu me incluo, e o ministro Sérgio Moro. Tudo isso são manobras para evitar a votação da PEC da segunda instância. Quero dizer para vocês que nós estamos formando uma frente parlamentar aonde os senadores se comprometem a aprovar no Senado a PEC da Câmara, que teve origem lá na Câmara, e que os deputados estão se comprometendo a aprovar o PL que teve origem aqui no Senado. O PL é mais rápido, muda o Código de Processo Penal. A PEC é um pouco mais demorada. E um não briga com o outro. Ambos são importantes e complementares. Não há oposição entre os projetos. Eles são igualmente bons e os dois são necessários. A dificuldade, na minha visão, não é o voto, porque poucos terão coragem de votar contra. Sofrerão um tremendo desgaste político os que votarem contra. A dificuldade é colocar em votação, porque exatamente os que comandam o processo no Congresso é que resistem à aprovação desta matéria, como ocorre com o foro privilegiado. Aqui no Senado, quando nós conseguimos colocar na pauta, na ordem do dia, ninguém teve coragem de votar contra. A dificuldade foi colocar na ordem do dia para votação. Assim ocorre na Câmara o fim do foro privilegiado. E mais uma vez eu quero dizer que o fim do foro privilegiado é essencial para mudar o comportamento, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Eu vou citar, além do fato de que ninguém praticamente é julgado no Supremo, nós tivemos apenas uma condenação durante esses 5 anos e meio da Operação Lava Jato. Um parlamentar apenas foi condenado, enquanto, eu repito sempre esse número, tivemos 285 condenações em primeira instância. Então veja a diferença que faz o foro privilegiado como o estandarte da imoralidade ou da impunidade, como a ferramenta que proporciona a existência de um paraíso de impunidade no Brasil, se constituindo o foro nesse guarda-chuva protetor dos ladrões de colarinho branco e de marginais que se vestem de autoridade no país. Nós estamos, portanto, diante de um momento muito importante na Câmara dos Deputados, que seria a aprovação. Então, não é só esse fato que nós não julgamos, o Supremo não julga autoridades, quase nunca julga autoridades, porque o sistema
é feito para não funcionar mesmo, para proteger, para blindar, para garantir a impunidade. Ou seja, uma demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canalha.